Você já teve alguma dúvida acerca da existência de Deus, acerca da criação, da veracidade da Bíblia? O que você tem a dizer sobre a teoria da evolução e criacionismo? Eu sou Hernandes Dias Lopes. Seja bem-vindo ao HDL Podcast. Muito bem, nós estamos começando o nosso podcast HDL Podcast e com a honra de receber hoje um dos mais conceituados cientistas do Brasil, Dr. Marcos Nogueira Eberlin. Que privilégio recebê-lo aqui hoje. Privilégio imenso e todo meu, reverendo. Nós temos seguido seu trabalho no Brasil e quando eu recebi esse convite, né, minha esposa falou assim, você vai no podcast do reverendo Hernandes Dias Lopes? Eu falei, sim. Eita, ela só não sabe que é a estreia. É a estreia, mano. Uau, sensacional, um privilégio, uma honra imensa. Agradeço essa oportunidade de... Espero que seja o primeiro de uma série, viu? Amém. Porque o assunto que vamos tratar aqui hoje não dá para esgotar num podcast só, né? Você teve recentemente com a equipe lá no Inteligência Limitada e foi recorde de tempo. Foram quantas horas ininterruptas? 10 horas e 45 minutos, pastor. Hoje não vamos ser tanto tempo assim não, tá? Olha, fiquei com uma lista imensa de assuntos que eu não consegui discutir ainda, com o Pirula, o Sacani, o Jaime. Foi épico. E é o maior podcast na história do YouTube mundial. Olha isso. De um debate. Olha isso, olha isso. Ô Marcos, me permita chamar de Marcos para ficar mais informal, né? Quando que você teve esse despertamento, esse interesse para estudar química, já que você é um bacharel, um doutor, um pós-doutor nesta área? Como é que começou essa história na sua vida? Pastor, eu digo que Deus guia os nossos passos. Inclusive, Ele escolhe a carreira que a gente deve seguir. Eu queria fazer computação, mas eu fui com meu primo para praia aqui em Ubatuba e estava lá de boa, né? Aí quando eu cheguei em Campinas, falei, agora eu vou fazer o meu vestibulando para o curso técnico de computação. Liguei para lá e ele falou assim, tá fechado. O único que está aberto ainda é o de química. Falei, química é legal, vou lá. E entrei no curso técnico aqui em Campinas, no Coticap na época. E comecei com a química. E descobri que Deus realmente me colocou na área certa, porque tudo é química, e a química é tudo. Olha isso. Praticamente tudo na ciência gira em torno de átomos, moléculas, bioquímica, biologia, química. Cosmologia é um processo químico, o universo é químico, ele se estrutura quimicamente. Então Deus me guiou, eu entrei na química com um propósito. Acho que eu sempre falo, a evolução espera que você não saiba química. Tem que ter muito evolucionista, né, pastor? Fora e dentro das nossas igrejas. Então, pessoal, olha, se você sabe química como eu, que Deus me deu esse privilégio de saber, ninguém compra a evolução. Interessante. E você fez o seu bacharelado aqui, depois o seu doutorado aqui em Campinas, e depois disso você foi para fora? Sim, olha, pastor, quando eu fui fazer o vestibular, eu era membro da primeira Igreja Batista de Campinas. E o primeiro dia do vestibular era num domingo. Sei. Aí eu desci a Andrade Neves, quem está nos ouvindo aqui de Campinas sabe, né? E fui para a rodoviária pegar o ônibus. E eu fiquei parado lá e o ônibus não vinha. De repente, eu percebi que já era quase meio-dia e o vestibular era na Unicamp, que demora pelo menos uns 40 minutos para chegar lá. Falei, desisti, vou embora para casa. Perdi o vestibular. De repente, para um rapaz do meu lado, que eu não sei quem seria até hoje, e diz assim, você vai para o vestibular da Unicamp? Eu falei, sim, vou. Você está esperando aqui o ônibus? Eu falei, mas parece que não passa mais. Ele falou, realmente, não passa mais o ônibus aqui. E ele falou assim, olha, vamos junto comigo para o vestibular de táxi? Eu falei, rapaz, eu não tenho dinheiro. Eu tinha um trocadinho ali para pagar o ônibus.
Ele falou, não, eu pago. Eu pago. Aí, de repente, apareceu um táxi, ele falou, para, táxi. Fomos para a Unicamp. Pastor, sabe aquelas entrevistas que eles fazem daqueles sujeitos que quase perdem o vestibular, que entra o portão fecha? Fechou. Chegamos na Unicamp, ele falou, corre, aquele portão lá. Fechou o portão. Olha isso. Deus mandou um anjo, não foi? Que coisa linda. E aí, chegou no outro dia, eu acordei e falei assim, eu tinha feito a prova de português e inglês. Português eu detestava, até hoje detesto. Porque não tem regra, né? É uma aula de regra em 15 de sessões. Eu não gostava, minha mente é cartesiana. Mas vou te dizer que 95% da população brasileira não fala corretamente português, então fica tranquilo. Não sabe nem... A gente fala vai ir, eu vou ir, né? Ao invés de falar irei, né? Aí eu peguei e falei assim, vou trabalhar na Ródia, que eu trabalhava na Ródia na época. Cheguei lá, estava trabalhando, 11 horas, chega o meu chefe, Luiz Carlos Gerês, um italianão. Marcos, o que você está fazendo aqui? Eu falei, estou trabalhando, Gerês. Ele falou, você não ia fazer o vestibular? Eu falei, como é que você sabe, Gerês? Eu não contei para o meu chefe, né? A gente não contava para o chefe que ia fazer o vestibular, né? Ele, estou sabendo. Mas por que você não foi fazer? Porque é muito importante para você, não sei o quê. Eu falei, Gerês, não dá nem para eu chegar na Unicamp mais. Esquece. Ele volta para a sala dele, reverendo. E chega nas minhas costas, bate de novo. Olha, tá aqui a chave do meu carro. Olha isso. Outro anjo, né, pastor? Aí eu olhei assim, reverendo, ele tinha um Dodge, era um Dodginho, uma coisa mais linda do mundo. Pensa num carro. Era o Jaguar de hoje. Aí eu chego na Unicamp dirigindo o meu Jaguar. Não tinha ninguém tinha carro naquela época. Eu parecia o filho do Elon Musk chegando lá. E entrei em química. Olha como que Deus dirige. Me colocou na melhor área, espectrometria de massas. Eu conto nos meus livros, né, os milagres que Deus fez para que eu me tornasse um químico. Fala em livros, você tem vários livros publicados e muitos artigos publicados nas mais importantes revistas de ciência do Brasil e do mundo. Como é que foi isso, seu gosto também para escrever e compartilhar o seu conhecimento? Olha, eu comecei, pastor, trabalhando com espectrometria de massas, que é uma área em ciências que, quando eu comecei a trabalhar, era o patinho feio da ciência. Ninguém queria fazer espectrometria de massas, que era uma área extremamente limitada. Mas Deus dirigindo de novo. Quando eu começo a trabalhar com espectrometria de massas, passa alguns anos, há uma revolução na área. E um dos grandes cientistas que fez essa revolução ganhou um prêmio Nobel, John Fein. E o patinho feio se transforma num lindo cisne. Olha isso. E eu começo a trabalhar no Brasil e era praticamente eu, sozinho. Eu comigo mesmo. Olha isso. E tive a oportunidade, então, de criar um grande laboratório aqui na Unicamp. Foram 25 anos atuando. Eu tinha lá os melhores equipamentos do mundo. E publiquei, olha, é um milagre. São mais de quase 1.200 artigos. Que isso? Fantástico. Eu acho que só perco por número de livros que o senhor escreveu, pastor. Eu só perco por Hernandes com os livros, né? 1.200, pastor. Isso é um milagre. Fantástico. Olha, eu não conheço nenhum cientista brasileiro que tenha publicado mais que 1.200 artigos. Espetáculo. É Deus guiando, porque eu não faria isso, né? Eu sou pó, e ao pó voltarei. Eu digo que eu sou apenas um rapaz latino-americano. Conhece a música, pastor? Conheço. Sem parentes importantes, sem dinheiro no banco e vindo da zona de transição, porque Campinas, né, deve ter muito campineiro aqui, né? Todo mundo sabe que Campinas não é interior, é zona de transição. Vamos deixar bem estabelecido aqui, né? E você não é torcedor da macaca, hein? Macaca querida. Amor ágape, sem recompensas, né, pastor? Mas um dia você vai ser campeão, pode ficar tranquilo. Mas o meu primo acaba de ganhar um título pela Ponte Preta. Sério? O Marco Antônio Eberlin, né? Que eles falam um pouquinho diferente. Ele ganhou. Foi campeão da 2ª divisão do Campeonato Paulista, né? Já é alguma coisa. Mas, Marcos, eu escutei há pouco tempo uma mãe dizer assim, uma pessoa que eu conheço, olha, meus filhos agora entraram na universidade. Eles cresceram. Eles não acreditam mais nessas histórias da carochinha que a Bíblia ensina, Adão e Eva, dilúvio, né?
Como é que é esse negócio de você ser um cientista hoje, graças a Deus, tão reconhecido e ser crente ao mesmo tempo? A Bíblia e a ciência coexistem? Reverendo, não só coexistem, mas tem um casamento, uma harmonia perfeita, perfeita. Eu tenho um podcast, é o terceiro melhor do Brasil, né? Porque o primeiro melhor podcast do Brasil é o Arivalcast, né? Que é o meu pastor titular. O segundo melhor podcast... Eu vou concorrer com ele agora. O segundo melhor é o HDL. E o terceiro é o meu, né? Claro. É a Bíblia e a Ciência. É um podcast em que um cientista ousa anunciar que é a Bíblia que tem autoridade sobre a ciência e não a ciência sobre a Bíblia. Eu digo nesse podcast, a gente já tem mais de 150 episódios gravados, mostro claramente como que boa ciência se encontra na palavra de Deus, pastor. Boa ciência se encontra na palavra de Deus. Ciência infalível. Ciência revelada pelo autor e consumador da ciência. O Dr. Lehan, e nós estávamos conversando nos bastidores Sim. agora há pouco, eu li uma frase dele que nunca me esqueci. E eu memorizei essa frase. E ela tem sido um lema para mim, quando ele diz o seguinte, que a ciência corretamente entendida e a Bíblia corretamente interpretada nunca entram em rota de colisão porque ambas têm o mesmo ator. Você concorda com essa frase? Absolutamente, concordo plenamente. O que a gente vê na palavra de Deus, que ela dá uma descrição absolutamente precisa e exata de como o universo foi formado. A palavra de Deus fala em Salmos 33, 9, porque ele ordenou e imediatamente, quando a gente vai ver a palavra em hebraico, a gente sabe que aquele logo ali não é um logo lentinho, né, pastor? Imediatamente o universo foi formado. Em Salmos 33, 6, ele diz que ele soprou o universo com o sopro de sua boca. Pela fé entendemos que pela palavra de Deus os mundos foram criados. Aí a gente vai agora ver as fotos do James Webb, do telescópio da NASA. A foto veio com o universo se formando pronto. Ele está prontinho, estruturado, as galáxias estão massivas, todas com as suas formas já definidas, cheias de buracos negros já supermassivos no centro. Todos os elementos da tabela periódica já estão nessas estrelas, nessas galáxias. Boa ciência confirmando a palavra de Deus. Então eu digo, se você estuda a Bíblia de Gênesis 1, a Apocalipse 22, 21, acertei os capítulos e os... Acho que sim, né, pastor? Você sabe mais ciência que a ciência desse mundo, porque a ciência desse mundo diz que Dino, com vontade de voar, virou canário, que urso nadando de boca aberta virou baleia, que o nada pegou nada para nada, por nada e... Pum, virou tudo. Virou tudo, pastor. Olha só. A boa ciência se encontra na palavra de Deus, porque é a ciência revelada pelo autor e consumador da ciência. Quem foi a única testemunha ocular da criação do mundo? Deus. A gente diz, né, que em ciência do passado, os melhores relatos são feitos pelas testemunhas oculares. A testemunha ocular foi Deus que fez. Ele disse, olha, eu fiz pronto. Então... Um jovem cristão, por exemplo, que pleiteia entrar num curso universitário, e nós estávamos conversando agora há pouco, e você disse que a estatística é assombrosa, de que 2/3 dos jovens cristãos que entram na universidade acabam esfriando na fé ou perdendo a fé. Um jovem cristão, ele precisa ter uma espécie de complexo de inferioridade ao entrar numa sala, discutindo os assuntos, escutando um professor evolucionista, ou ele pode, ancorado na Bíblia, ter argumentos suficientes para refutar aquelas teorias que são despejadas em cima dele? Essa pergunta merece umas 2 horas de resposta, reverendo. Vamos lá. Olha, não só pode... O que o jovem cristão deve fazer hoje? Normalmente, eu digo que as universidades se tornaram a catedral do naturalismo. E elas estão prontas para doutrinar os nossos filhos. Elas foram treinadas para doutrinar as gerações ali. E estão esperando os filhos dos cristãos chegarem lá. E se você já não é cristão, você só vai ser fortalecido o seu ateísmo. Mas se você é cristão, o professor de biologia chega na sala, reverendo, e fala assim, quem ainda aqui
ousa crer em Deus, porque a minha missão nesse semestre é desconstruir a sua fé em Deus. Está parecendo o filme Deus Não Está Morto? Exatamente. Eu não tenho dúvida nenhuma que as universidades hoje se tornaram centros de catequização no naturalismo. E os nossos jovens estão entrando lá totalmente despreparados, e quando eles são intimidados por essas declarações, eles se recuam, eles perdem a coragem. Mas o que o jovem cristão tem que fazer? Ele tem que levantar a voz, tem que encher o peito e falar assim, quando o professor perguntar assim, quem ainda tem a coragem de crer em Deus, você levanta o seu braço, viu, jovens, todos que estão nos ouvindo, fala, eu, professor. Olha, na realidade, eu nem creio em Deus. Eu não creio em Deus, professor. Eu tenho certeza absoluta que ele existe. Porque nós estamos atolados, afogados, abarrotados de evidências que Deus existe, professor. Olha só o James Webb, olha a Eva mitocondrial, olha o Adão Y, olha só vamos fazer a conta no nosso genoma. A gente está acumulando de 50 a 100 mutações deletérias por geração. Fomos calcular o número de mutações deletérias, professor. Deu 6.000 anos. Como é que o senhor explica isso? Como é que o senhor explica a foto do James Webb com o universo pronto? Então, garotada, você está com a arma na mão. A gente só precisa treinar um pouco melhor os nossos jovens, pastor. Onde você acha que está essa deficiência de não preparar a nossa juventude? Com os pastores, com a liderança da igreja? O que se pode fazer para reparar essa deficiência? Eu acho que sim, as lideranças e os pastores tiveram a impressão de que deveriam nas igrejas ensinar teologia. Igreja é lugar de ensinar teologia, ensinar a palavra de Deus. E isto bastaria, mas não basta mais. Acho que por um tempo até que poderia ser suficiente. Mas hoje nós temos um embate, que é um embate filosófico, teológico e científico. E a Bíblia diz, estais sempre prontos a dar a razão da sua esperança. Exatamente. A fé é o firme fundamento. Então, o jovem tem que estar preparado. Acho que os pastores, os líderes, têm que perceber que jogar os nossos jovens ali sem nenhum preparo... alguém já me disse isso. Você entrega os seus jovens para ser doutrinado por romanos por 6, 7, 8 anos e quer que ele ainda continue judeu. Há uma questão muito complexa hoje, por exemplo, nos seminários, alguns seminários até tomados pelo liberalismo, dizem que Gênesis 1, 2 e 3 é uma metáfora, que não é um registro histórico e que Adão e Eva não existiram. Que resposta você daria a uma colocação dessa? É péssima teologia, com péssima filosofia, com péssima ciência, pastor. Meu sangue ucraniano e russo e alemão, quando o senhor faz essa pergunta, ele entra em ebulição. Eu sou Pedro, eu quero ter uma espada aí para cortar a orelha de quem falou, cortar a língua, né? De quem falou isso, pastor? Olha, Adão. Nós descobrimos o Adão Y, pastor. Descobrimos a Eva mitocondrial. Troque em miúdos, Eva mitocondrial. Olha, a gente tem na célula uma organela que chama mitocôndria. Ok. E dentro dessa organela, como ela é tão importante, ela não poderia esperar a informação vir toda do núcleo. Então, ela tem o seu próprio DNA. Ok. É um software ali, né? E agora, com o genoma humano, porque Deus guia a ciência, Deus é o autor e consumador da ciência, quando ele precisa de novas tecnologias, ele levanta alguém na ciência para descobrir, normalmente são cristãos, porque 90% dos ganhadores de prêmios Nobel são cristãos. Olha isso. Foram isso. É mesmo? Isso é um fato histórico. 67% de cristãos, 22% de judeus, que a gente não pode dizer que são cristãos, mas são crentes em Deus. Tem muito judeu messiânico agora também, né? Claro. Então, mas estão fundamentados no Antigo Testamento. Isso. Aí fomos sequenciar esse DNAzinho, que está só na mitocôndria. Como ele é pequeno e a gente só ganha da mãe, porque quando o espermatozoide vem, esse DNA é da mitocôndria da mãe, o espermatozoide não traz o DNA da mitocôndria do pai, só usa o da mãe, é mais fácil de sequenciar. E fomos sequenciar para milhares e milhares de pessoas na Terra, saíram vários artigos na Nature e na Science,
Descobrimos que todos nós viemos da mesma mulher Olha isso. que habitou a Terra há 6.000 anos. E qual a região da Terra, pastor? Nordeste da África. Viu alguma semelhança com a palavra de Deus? Absurdamente sensacional, 100%. Por que chamaram de Eva mitocondrial? Porque não tinha outro nome para dar. Bateu com... A analogia é tão evidente. Fizeram a mesma coisa com o cromossomo Y, no núcleo, que a gente só ganha do pai. Descobrimos que todos nós viemos do mesmo homem que habitou a Terra há 6.000 anos no Nordeste da África. Por isso que eu digo que a Bíblia está sendo absurdamente confirmada pela ciência moderna. Quando um darwinista disse que nós viemos, por exemplo, dos símios, porque há muita semelhança lá do DNA do macaco com o homem, algumas pessoas ainda sustentam essa chamada teoria. Que resposta você daria para uma pessoa dessa? Assiste meu podcast. Chimpa teu mano. Pastor, eu acabei de... Estava em Portugal, em Porto, aí eu tinha que preparar uma palestra lá e eu fiz um upgrade dessa palestra. Você pode encontrar no meu canal no YouTube. Foi sensacional ver como Portugal está voltando a Cristo. É verdade. Muitas igrejas. É verdade, muitas igrejas. Eu estive lá este ano e já visto isso. E aí no podcast eu falo, olha, são inúmeras evidências científicas mostrando que chimpanzé sempre foi chimpanzé, homem sempre foi homem, e Jane sempre foi Jane, Tarzan sempre foi Tarzan, Cheetah sempre foi Cheetah nessa terra. Assistiu o filme, né? E por quê? Porque a gente foi comparar o nosso genoma, diz que a gente era só 1% diferente. E descobrimos que aquilo lá foi tudo manipulado. Só de comprimento, o nosso genoma, o genoma dos chimpanzés é 4,7% maior. Como é que a gente pode ser só 1% diferente? Tiraram 43% da informação genética da comparação, que era a parte que era mais diferente. Isso é manipular dados, isso é totalmente anticientífico. Ok. Mas quando foram fazer a comparação certa, nós somos 33% diferentes no genoma. Isso dá 1 bilhão de pares de bases. Nós somos 80% diferentes em proteínas. Nós somos 67% diferentes nos nossos telômeros. Nós somos 100% diferentes no cromossomo Y. A falha e raciocínio dos seres humanos excedem em ordens e ordens de grandeza os chimpanzés. Chimpanzé nunca falou uma palavra. Pelo menos banana ele deveria ter falado, né, pastor? Eu tenho um amigo que falou que aprendeu inglês para ir para os Estados Unidos. Eu falei, aprendeu inglês? Que palavra que você aprendeu? O que você aprendeu? Uma só palavra. Eu falei, que palavra é essa? Ele falou, beer. Cerveja. Porque o resto... O chimpanzé devia falar pelo menos banana. Nunca falou. Nosso cérebro é 4 vezes maior. Nós somos 2 vezes mais altos. Nós transpiramos pela pele desnuda, eles transpiram só pelos pelos. Se colocar um chimpanzé no Rio 40 graus, paraíso tropical, pronto, ele morre de estresse térmico. Então descansa em paz, não há a menor chance. E aí o pessoal conta nas nossas igrejas que Deus pegou lá um hominídeo entre 10.000. Conhece essa história, né, pastor? E escolheu lá, soprou nele não sei o quê, porque o fôlego da vida não foi. Foi o imago Dei. Todas aquelas peripécias que eles fazem para tentar acomodar a evolução com a Bíblia. Mas não dá. Aliás, você pegou um assunto aí que é importante trazer à tona aqui. Francis Collins, o pai do Projeto Senoma, no seu livro Linguagem de Deus, tentando fazer uma espécie de casamento entre Cristo e Darwin, diz que não, na verdade, Deus criou o universo, mas foi pelo processo da evolução. E essa teoria... do evolucionismo teísta acabou sendo abraçada por algumas pessoas, inclusive alguns chamados cristãos, teólogos cristãos. Qual a sua visão sobre isso? Às vezes eu chego nas igrejas, né, o pessoal fala assim, o Francis Collins, professor. Enche a boca. Aí eu tremo, né, pastor? Foi o que eu vou falar agora, né? Porque eu acho que ele fez um grande desserviço para a igreja. Desculpa aí, Francis, mas você fez. Tentando casar Deus com Darwin. São incasáveis. São temas totalmente opostos. Não há a menor chance de você casar Darwin com Deus. Porque Darwin... Olha, quando que você casa Darwin com Deus, você mata a evolução e mata Deus. Porque a evolução é um processo não guiado.
Como é que você pode pôr um guia para guiar um processo não guiado? É totalmente inconsistente e incoerente. Deus é que nem o cara do Bamerindos, né, pastor? Lembra da propaganda? Eu não tinha nascido ainda, não. Fala. Nós temos da mesma geração, hein? Eu sei. É aquela propaganda do Bamerindos. Gente que faz, e faz bem feito. Deus não é o Deus do devagarinho, pastor. Jesus, quando falou para Lázaro sai para fora, quanto tempo demorou, pastor? Cara, é na hora. Por que ele falou Lázaro sai para fora? Porque se ele falasse sai para fora, saía Sai todo mundo. Yeah. A palavra de Deus tem poder, e o poder e a ação é imediata. Deus não é o Deus do devagarinho. Deus fez pronto pelo poder único, exclusivo da sua palavra. Então, esse casamento que o Francis Collins tentou fazer é totalmente espúrio. 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 É um concubinato espúrio. Não há possibilidade alguma. É casar luz com trevas. É fazer solução de água e óleo. O livro do Charles Darwin, A Origem das Espécies, lançado em Londres em 1859, tem vários verbos, chega a quase 800 verbos no futuro do subjuntivo. Suponhamos. Sim. A teoria da evolução é apenas uma suposição? Absolutamente certo, pastor. Alguns dizem assim, olha, a teoria da evolução é uma mera teoria. Não, nunca Nem teoria é. Ela não alcançou o status de teoria. Ela é uma mera suposição. Você lê o livro inteirinho do Charles Darwin, como eu li, todo mundo do design inteligente leu, muitos acreditam na evolução piamente, inclusive dentro das nossas igrejas, mas nunca leram o livro A Origem das Espécies. É como você falar mal da Bíblia e nunca ter lido a Bíblia. Quando você vai ler o livro, você percebe que Charles Darwin não tem sequer uma única evidência científica. Ele diz, eu acho, né? Como muito bem falou sobre o tempo dos verbos que ele usa, eu acho que modificações ao longo de milhões de anos sofisticaram a vida. E eu acho que eu tenho um grande problema. O registro fóssil, por exemplo, não mostra as formas transicionais, mas as evidências virão no futuro. Bisbilhotaremos o registro fóssil e encontraremos as formas transicionais. Descobriremos qual foi esse processo de modificação e descobriremos que a Terra tem milhões e milhões de anos. Reverendo, passaram-se mais de 150 anos. O que acontece hoje no registro fóssil? Stephen Jay Gould, um dos maiores paleontólogos de todos os tempos, disse, cara, isso não se vê nas rochas. A gente só vê os nódulos, os extremos, a gente vê chimpanzé, a gente vê humano, mas nunca foi encontrado sequer uma forma transicional. As modificações que Darwin sugeriu são as mutações. Mutações são defeitos, e defeitos causam defeitos. Os milhões e milhões de anos, hoje a gente já sabe que o universo é jovem. As fotos do James Webb deixaram muito claro. A vida na Terra é jovem, a Eva mitocondrial, o Adão Y. Então, foram-se as mutações, foram-se os milhões de anos. A seleção natural, ela só ceifa o mais debilitado. Ela não preserva o mais apto. Na pandemia... tá todo mundo vivo aqui, né, pastor? Você tá vivo aí? Espero. Esse cara ali... Tem uns caras meio parecendo que tá meio só meio vivo, mas tudo bem. Aquele ali parece meio zumbi, né, pastor? A Paquita ali tá viva também? Tá vivo. Por que nós escapamos da pandemia? Alguém desenvolveu um novo sistema imunológico? Um novo filtro? Para filtrar o ar e não precisa nem mais usar máscara? Absolutamente não. A gente só escapou porque a gente é menos debilitado. Quem foi ceifado na pandemia? Os que tinham mais comorbidades, infelizmente, não é? Muitos dos nossos familiares. Então, a seleção natural na pandemia mostrou o que ela sempre fez e sempre fará. Ela ceifa o mais debilitado. Ela nunca... eu brinco. Se você precisar de asas para sobreviver... O que um bom cristão faria se ele precisa de asas para sobreviver? Ele tem que fazer aquela oração clássica, né, pastor? Senta no cantinho, faz uma meditação, fala, Senhor, receba-me na sua glória. Porque asas nem tomando Red Bull, né, pastor? Não tem jeito. Não tem jeito. Só no sonho. Então, já mostramos no design inteligente que o limite da diversificação está nas famílias. E você tem pequenas modificações, né, dos caninos, os felinos, mas você não tem como evoluir. Então, é um processo... o que Darwin sugeriu
foram meras sugestões e nunca na história da ciência nenhuma evidência foi confirmada em favor da evolução. Então, nem sequer ao status de teoria ela deveria ter sido elevada. Então, ela nasceu como uma mera sugestão, sobreviveu como uma mera sugestão, morreu já, porque a gente sabe, nós do design inteligente sabemos, os evolucionistas também sabem que ela morreu sem evidências. E eles estão tentando procurar outro modelo, mas está difícil, hein, pastor? Está difícil, hein? Muito. Ô Marcos, há menos de uma década, o Richard Dawkins, chamado de o patrono dos agnósticos ou ateus da Inglaterra, publicou um livro que provocou muito barulho, né? Muito ruído. Deus, um delírio. E eu escutei de algumas pessoas mais assim audaciosas, agora pronto, agora Deus está banido mesmo, agora a Bíblia vai para a vala do esquecimento. Me parece que o livro está meio esquecido e a Bíblia continua sendo impressa, traduzida, divulgada. Como é que é esse negócio? Pastor, vamos fazer o desafio da biblioteca, eu digo. Tá. Põe a Bíblia assim numa biblioteca e coloca os livros de ciência, os melhores que vocês puderem encontrar por aí, tá bom? Coloca tudo do lado da Bíblia assim, ó. É bioquímica moderna, teoria, cosmologia e tudo mais. Vamos esperar 100 anos. Daqui 100 anos, o que acontecerá? Todos esses livros científicos já estarão envelhecidos, obsoletos. Muita coisa que falaram aí, vão ler lá, falam, olha a geração espontânea, olha a evolução de Darwin, já morreu há muito tempo. Olha a cosmologia, a teoria do Big Bang, que diz que é um modelo extremamente sólido, diz que a idade do universo é 13,8 bilhões de anos, mais ou menos 0,02. Olha que precisão, hein, pastor? Já estão querendo duplicar a idade. E a Bíblia continuará firme e forte, estabelecendo a boa ciência da palavra de Deus. Então, o Dawkins escreveu o delírio, quem teve foi Dawkins. Qual foi o autor, o cientista que refutou? Linux. Yeah. Sensacional. Eu tive um debate com ele na Universidade Presbiteriana. Que legal. Ele esteve aí, né? O Augusto Nicodemos organizou os simpósios Darwinismo hoje. Eu estive lado a lado com John Lennox, defendendo o design inteligente. Que legal. Aí você vai ler o livro do Dawkins, o Deus, um delírio. Ele disse assim, se você não quiser ler o livro inteiro, leia só esse capítulo. Se não quiser ler o capítulo, leia só essa página. Se não quiser, ele fala isso. Se não quiser ler essa página, leia só esse parágrafo, que é o central do meu livro. Pastor, qual é a pergunta que o Dawkins faz, que ele acha que ele desbancou Deus? Desbancou Deus. Quem criou Deus? O senhor sabe muito bem, né, como bom conhecedor de filosofia, de lógica e tudo mais, que essa pergunta não se faz. Porque quando você pergunta quem criou Deus, você torna Deus um ser criado. Ser finito. E Deus, por definição, ele não pode ser criado, né? Senão ele não é Deus. Deus é a primeira causa não causada. A filosofia já contou tudo isso. A gente tem uma sequência de causas e efeitos e necessariamente nós temos que encontrar a primeira causa não causada. É Deus. Há uma frase nessa questão aí que é muito assim, interessante. Eu já repeti algumas vezes em sermões. É preciso ter mais fé para ser um ateu do que para ser um crente. Você, como cientista, concorda com essa frase? Não, discordo. Discorda? Sabe por quê? Explica para nós. Porque a fé que eles têm não é o tipo de fé que eu tenho, pastor. Nem a sua, nem de todos nós aqui. Porque nós temos uma fé plenamente racional. A Bíblia diz, estáis sempre prontos a dar razão da vossa esperança. E a fé, lá em Hebreus 11, é convicção e certeza. Certeza das coisas que se esperam. Por que eu tenho convicção de que Jesus vai voltar? Porque ele esteve entre nós, ele deu provas de que ele era Deus. Ele ressuscitou a Lázaro, ele deu vida aos mortos, ele curou os cegos de nascença, ele andou sobre as águas. Então, é nessa confiança que eu tenho num Deus que esteve entre nós e mostrou que ele era Deus, que eu posso ter certeza dos eventos futuros. Agora, o ateu quer que o nada, pegou o nada. E o que ele queria fazer com aquele nada? Nada, né? Mas ele pegou o nada para nada, por nada e bum, criou tudo. Que o urso nadando de boca aberta virou baleia. Darwin escreveu isso no seu livro.
que processos naturais não guiados, sem intenção de fazer, fizeram um universo todo estruturado, finamente ajustado, 26 constantes universais. Fez uma vida baseada no melhor de todos os códigos, o código genético, totalmente arbitrário, CTA igual a valina. Um ser com livre arbítrio, porque Deus tem livre arbítrio, né, pastor? Yes. Ufa! Aliás, Deus... Ufa! Deus ele é soberano e ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Amém, amém. Então a gente não precisa entrar nessa treta aí, não, né? Não. Ele, com livre arbítrio, foi lá e fez. CTA igual a valina. Não tem forças naturais que linkam aquelas 3 bases ao aminoácido valina. Então não tem como, gente. Então é crer no impossível. A George Wald, um bioquímico que ganhou o prêmio Nobel, disse assim, olha, eu sei que a evolução da vida é impossível, mas nós estamos aqui e eu acho que a gente evoluiu. Então eu creio na evolução. Então ele tem uma fé no impossível. A fé dos ateus é uma fé diferente da nossa. Não está embasada em fatos. Não, ela é a fé... Em suposições. É um desejo esperançoso. No caso, teria que definir o que é fé para ele. Não. Sim, então por isso que eu digo que precisa ter mais fé para ser ateu. Não, precisa ter um tipo de fé muito estranha. Excelente. Agora, eu estou vendo que você está usando uma camisa aí internacional, hein? Sim, olha... Fala um pouquinho da questão dos dinossauros. Os dinossauros existiram mesmo? É fantasia ou é verdade? Como é que é esse negócio? Tem crente que acha que dinossauro é de plástico, pastor. Então vamos reconverter essa turma aí? Vamos. Hernandes Dias Lopes e Marcos Eber estão dizendo que dinossauro existiu, gente. O senhor também concorda que eles existiram? Concordo, claro. E foram reais. A gente tem cemitérios e cemitérios de dinossauros ao redor do mundo. Ossos e mais ossos, ossos e mais ossos. Eu recentemente estive lá nos Estados Unidos, no Institute of Creation Research, um instituto sensacional, e comprei essa camiseta lá. Porque no podcast lá do Inteligência Limitada, eu defendi que os dinossauros de fato existiram, que eles foram extintos há poucos anos, milhares, não milhões, e que eram vegetarianos, né? Aí aumentaram lá. Falaram que eu falei que eles eram veganos. Mentira, pastor. Eu falei vegetariano. Mas tudo bem. Quem conta um conto, aumenta um ponto. Bom, aumentaram, mas tudo bem. Então, os dinossauros é uma outra grande evidência de que a vida na Terra é extremamente jovem. Ok. Encontraram um dinossauro Encontraram um osso de dinossauro, isso é bem conhecido, a Mary Schweitzer, com tecido mole dentro, células sanguíneas, DNA intacto, colágeno, elástico e plástico. O colágeno é essa proteína que a gente tem na face, né, que evita as rugas e tudo mais. Você vai envelhecendo, ele vai perdendo a elasticidade. Encontraram colágeno, elástico e plástico no dinossauro, pastor. Então, olha, está absolutamente comprovado que dinossauros foram extintos há poucos anos. Eu tenho uma palestra também na IPP-TV, numa escola bíblica dominical, que eu falo dinossauros na Bíblia, na ciência e na história. Vários e vários relatos de humanos que conviveram com dinossauros, inclusive. É uma grande evidência de que realmente a vida é jovem. E que Deus é um grande fã de dinossauro, porque em Jó 40:15, né, pastor? Deus fala para Jó, Jó, olha aquele bicho sensacional que eu fiz, né, o bimote. Aí ele descreve... Osso como tubo, né? Tubo de bronze e tal. Aí, o tradutor bíblico, quando pegou aquele bicho, pastor, como ele já tinha sido extinto, falou, que coisa é essa? Que raios que são esses, né? Ele pôs lá rinoceronte, hipopótamo, elefante. Não, hoje a gente sabe que aquilo é uma descrição de um braquiossauro. Em Jó 41, Deus gasta um capítulo inteiro da Bíblia descrevendo o Leviatã. Ele fala, olha que bicho maravilhoso. Cuspia fogo, inclusive. Exato. Aí o pessoal fala, nossa, mas professor, o senhor é herege, hein? Crê em dinossauro, crê em dragão que cospe fogo. Reverendo, vamos combinar? Para Deus fazer um bicho cuspir fogo é facinho, não é? Ele é todo poderoso, ele é Deus. Você criou o universo. Ele faz um bicho que arrota metano, a vaca. Era só por um sisteminha de ignição ali. Tem vagalume.
Esse aqui, né, a capa do meu livro aqui, ó. Depois nós vamos falar dos livros, hein, Ó, gente? é lâmpada de LED, pastor. Se esse bicho já tivesse extinto e tivesse descrito na Bíblia, um bicho com lâmpada de LED, todo mundo fala assim, nossa, professor, que heresia, hein? Lâmpada de LED? Tem peixe que dá choque de 800 volts. Eu já li uma coisa interessante, me ajuda a entender melhor. É que nas camadas abissais dos oceanos, né, que tem 11 mil metros, né, de profundidade, que ali tem fotossíntese, às vezes, em lugares mais abissais, porque existem peixes que, às vezes, navegando por lá, têm fontes de luz, e ali produz o processo da fotossíntese. Tem aquele peixe do Procurando Nemo. Procurando Nemo. O bicho tem uma lanterninha, pastor, em frente dele, assim. E aquela lanterninha também é bioluminescência, uma lâmpada de LED. Olha aí. Ele habita essas profundezas, essas fossas submarinas. E quando ele quer caçar, como é muito escuro, ele precisa ver a presa e precisa atrair a presa. Ele liga aquela lanterninha. Pode, pastor? Chega tudo. É espetacular. E a lanterninha está posicionada em frente aos olhos dele. Eu fico pensando, se Darwin fizesse aquilo lá, numa evolução acidental, a lanterninha nasceria nas costas, no lado. Ele acenderia a lanterninha, seria o efeito click-nhack. Conhece esse efeito, pastor? Sim. Clique, o predador nhaque. E os dentes são virados para dentro. Uma obra de arte sensacional. Então, a Jó, né, descreve os dinossauros, descreve um dragão. Dragão tem um monte de culturas todas descrevendo dragões. E a descrição é a mesma. Um animal com características de répteis que cuspia fogo. Qual é a conclusão? Dragões existiram. É o Leviatã de Jó 41. E a Bíblia acaba usando esse animal para representar o próprio diabo lá em Apocalipse 12. Sim, sim. O grande dragão. O grande dragão. Okay. Evelyn, mais uma coisa. Quando você fala em design inteligente, você é uma autoridade no assunto, para a pessoa que às vezes não tem tanta familiaridade com a questão científica, o que é que nós poderíamos trazer de simples, claro, evidente, eloquente para a pessoa entender o chamado DI, Design Inteligente? O que é isso? Usarei uma analogia, pastor. Tá. Quando aquele avião saiu do Rio de Janeiro em direção a Paris, ele no meio do caminho foi subindo, perdeu a estabilidade, pum, caiu. É um acidente que aconteceu alguns anos atrás, tinha um amigo meu, junto com a sua família dentro, perderam a vida e tudo mais. E ficaram tentando investigar por que um avião vai subindo, não para de subir, até perder a sustentação e cair. Havia algumas possibilidades. Olha, foi uma tempestade, congelou lá o sensor, um erro mecânico ou uma ação inconsistente, incoerente, né, imprudente de um dos pilotos. Ou seja, teve um acidente e haviam duas causas possíveis. Uma causa natural, poderia ter sido uma causa natural. Uma natural, uma técnica e uma humana. A técnica seria natural também, ou humana. Alguém com vontade de que aquele avião caísse, pode ser que ele foi lá e derrubou. Pode ter sido um terrorista também. Então, duas possibilidades. Para todo efeito nessa Terra, nós só temos duas possibilidades. Ou é uma causa natural, ou é uma causa inteligente. E isso que a ciência tem que fazer. A vida existe. O universo existe. Ou foi uma causa natural, ou foi uma ação inteligente. Como no avião, quando a gente procurou. Foram investigar direitinho e perceberam o quê? Que tinha congelado lá o sensor. E o pessoal achava que estava caindo e, na realidade, estava subindo. Então, foi uma causa natural, um congelamento do sensor. A mesma coisa a gente faz para a vida no design inteligente. A gente fala, temos a vida aqui. Qual é a causa? Será que foram processos naturais ou foi uma ação inteligente? O design inteligente diz o seguinte, olhando todas as evidências, a gente percebe claramente que a vida, o universo e a Terra não são produtos de causas naturais. Uma ação inteligente fez o universo, fez a vida, fez a Terra e os fez prontos. E temos evidências na ciência para
optarmos por essa causa inteligente. E aí surge a teoria do design inteligente. A teoria do design inteligente diz o quê? Que entre as duas causas possíveis para a origem do universo, da Terra e da vida, ao avaliar as evidências científicas, a gente percebeu que processos naturais não teriam poder de ter causado a vida e que uma ação inteligente tem sinais claríssimos dessa ação inteligente. Então, a teoria chama design inteligente, porque design não tem como traduzir para o português, né? É muito difícil. É o arranjo proposital e intencional de partes. Então, quando alguém quis fazer a vida, foi lá e colocou todas as partes, os ribossomos, as proteínas, a pele, os órgãos, e criou a vida pronta. E o nosso corpo é uma evidência clara disso, né? Absurdamente, Absurdamente, né, pastor? né? Nós somos o... Você já imaginou se o nariz fosse voltar para cima, a gente morreria afogado na chuva, né? Design inteligente. Design inteligente. Alguém... Suas pálpebras, seus cílios... E antevidente. A sua boca no lugar certo. Já pensou se tivesse nos pés? Olha, veja bem, isso é antevidente também. Ele previu um problema futuro. Ele falou assim, não é só respirar. Porque respirar, qualquer furinho daria certo, né? Mas ele fez um nariz que... Ele prevendo que poderia chover, ele fez o nariz voltadinho para baixo, com uma abinha protetora. Eu fico olhando essa questão, não sei se você conecta esse fato. Por exemplo, por que nós estamos no planeta Terra? Não estamos em Marte, em Vênus, ou em Plutão ou em outra galáxia? Será que nós acertamos milhares de vezes na loteria ou nós estamos aqui propositadamente? Olha, existem incontáveis planetas no universo, mas a Terra é a suíte presidencial do universo, reverendo. Opa, gostei da frase. Suíte presidencial. Escreva um livro com esse título que eu gostei, hein? Maravilhoso. Gente, agora tem um compromisso aqui, tem que escrever a suíte presidencial do universo. Mais de 1.200 condições únicas que só a Terra tem, pastor. Só a Terra tem. A Terra é sobrenatural. Olha, a água, o líquido da vida, 2/3 da superfície... Toma um pouquinho, vai. Opa, vamos lá. Aí a gente toma água, né, pastor? Fala assim, insípida, inodora e incolor. A gente fica achando que a água é um mero líquido, sem gosto, sem cheiro e sem sabor. Mas é maravilhoso. Já pensou se a água fosse verde, pastor? Que desgraça, né? Guarani. Ah, Guarani. meu Deus, você sabia que tinha um negócio. E tem o Palmeiras também do Arival, né? Coisa horrorosa, hein, pastor? Rapaz. Já pensou se ela fosse mal cheirosa? Ou se ela tivesse, inodora, insípida e incolor. Então, agora, ela tem 74 propriedades físico-químicas únicas que só a água tem. E ela 74? 74. Ixi, eu não sabia disso, não. E ela cobre 2/3 da superfície da Terra. E ela tem os seus 3 estados, líquido, vapor e sólido na Terra. O gelo flutua na água, não pode. A água faltou na aula de física, porque todo sólido afunda no seu líquido. É um líquido absolutamente sobrenatural. Tem um monte de milagre aqui. Por isso que eu digo, pastor, que não precisa nem colocar do lado da TV. Basta um copo d'água para provar a existência de Deus, é isso? Porque tem gente que fala, coloca do lado da TV, que eu vou adicionar mais milagre. Já é um milagre em si. Já tem um monte, pastor. Não precisa nem mais, gente. Não precisa. Então, a Terra é absurdamente sensacional. Nós vivemos um planeta único. As assinaturas de Deus no universo, na vida, na Terra, são indesculpáveis. Deus assinou a sua obra. Ele pôs lá, made by God. Agora, que tipo de assinatura foi essa? Foi charme, beleza, perfeição, a cor. Só os nossos olhos enxergam as cores da natureza. Sabia disso, pastor? É mesmo. O pavão, por exemplo, o Darwin disse que as pavoas escolhiam um pavão mais decorado, né? E ele colorido e tal. Que enxerga preto e branco. Seleção sexual. Foram perguntar para as pavoas, o que elas escolhiam no pavão. Qual foi a resposta? Será que as mulheres aqui, se entrar um garoto aqui todo apavoado, colorido, decorado, não é isso que as mulheres escolhem nos homens. A resposta foi acoustic sign, pastor. Que em bom português é boa cantada. Por isso que eu digo que tem tanto homem feio casado com mulher bonita. Aqueles dois são casados ali? Não, deixa eu ver. Não, é melhor você não entrar nessa área.
Eles querem que você saia vivo daqui. Ah, maravilha. Pastor, mas você já viu muito homem feio casado com mulher bonita, meu né? Deus do céu. O cara que tem o quê? Boa cantada, pastor. Boa lábia. Ó, eu digo que, segundo Darwin, os feios não têm esperança. Não tem chance. Não, tudo preterido. Agora, segundo o design inteligente, há esperança para os feios, tá vendo? Então, e as cores, a pavoa não enxerga as cores da cauda do pavão, pastor. Saiu um artigo recente que fizeram um estudo tal, ela enxerga assim... Lusco-fusco. Muito fosco. Quem enxerga? Nossos olhos. Nós temos nos nossos olhos, nós temos os sensores lá, né? Os cones, verde, vermelho e azul. Com essas 3 cones, nós enxergamos muito bem a luz do sol, que o sol emite, em verde, vermelho e azul. A gente vê luz branca porque combinado dá branco. Mas a gente consegue enxergar mais de 10 milhões de diferentes tonalidades de cor. E a gente vê todo o universo colorido, a terra colorida, as plantas coloridas, os pássaros coloridos. O show é para nós. Eu digo que Deus, no meu Evangelho de Marcos 1:1, o senhor já leu, reverendo? Começa assim, né? Deus é exibido e exagerado e muito bem humorado. Ele se exagera, se exibe. Aliás, lá em Romanos 1:20, né? Os atributos de Deus. Invisíveis de Deus. Invisíveis de Deus. Mostram a existência dele. Seu eterno poder e divindade. Ele assina o quadro todo dia, no amanhecer, no entardecer, na flor, no sorriso de uma criança, nas coisas simples e grandes e complexas. São claramente vistos. Claramente vistos, assim, evidente demais. Você não está vendo, cabeção, né? É mais ou menos assim. Já passou pela sua cabeça essa pergunta? São tantas evidências, e por que no meio acadêmico, por exemplo, onde se estuda, onde se pesquisa, onde se perquire, onde se examina, ainda tem uma maioria de gente que nega essas evidências? Por quê? Qual a causa disso? Olha, não sei se é maioria, reverendo. Eu acho que eles fazem muito barulho. Mais barulho do que realidade? Não é a maioria. Acho que até hoje ainda não. Eu tenho muitos colegas que chegam no meu cantinho e falam assim, Marcos, super, só não posso ser igual você, senão... né? É mesmo? Muitos. Se acovardam. Mas eu não sei exatamente quanto é. Eu acho que a gente diz que quando o design inteligente se tornar a teoria, o novo paradigma sobre as nossas origens, e isso está prestes a acontecer, um monte de acadêmico vai falar assim, nossa, mas eu também defendi o design inteligente. Era evidente que era por design inteligente. Então, eu não acho que é a maioria. Mas o que aconteceu na academia, reverendo? Em 1859, quando Charles Darwin escreve seu livro, havia um movimento muito forte de desvincular a ciência de Deus. Eles não queriam que Deus mais colocasse seu pezinho lá. O iluminismo, o positivismo. E pela primeira vez na história da ciência, Darwin dá racionalidade ao ateísmo. Porque o ateísmo é uma loucura, é um delírio. Mas a teoria de Darwin aparentemente trouxe racionalidade. Não trouxe, porque nem teoria era. Era uma mera suposição. Mas eles falaram, não, agora a gente tem alguma coisa racional. Para pegar. Aí surge o Clube X, Huxley coordena o Clube X, ele começa a introduzir em todos os currículos de todas as disciplinas na Inglaterra a evolução, começa a dar prêmios para os evolucionistas e a ciência começa, então, a migrar para o naturalismo, o ateísmo, o evolucionismo. E isso foi sendo construído, ainda está sendo construído por 150 anos. Só que não contavam com a nossa astúcia, né? Da astúcia de Deus, né? Eu digo que Deus foi dando corda, pastor. Entendi. Foi dando corda. Mas quando ele puxa de vez, não é assim? A Bíblia diz que é assim. E aí Deus se cansou dessa história. E ele está recuperando para ele o que dele sempre foi, a ciência. Exato. Yeah. Ele falou, calma, chega, gente. Já essa brincadeira foi longe demais. Eu vou levantar grandes cientistas ao redor do mundo com grandes e grandes evidências de que fui eu que fiz. Ótimo. Ele falou, NASA, vai lançar um telescópio agora, tá? Lança aí. A minha tese é essa, Deus dirige a ciência. Amém. E ele falou,
cientistas da NASA, vocês vão achar que vocês querem comprovar o Big Bang, mas na realidade vocês vão provar que a Bíblia tinha razão. Mandam James Webb tirar uma foto. O Robert Williams, o diretor do programa Hubble, quando ele tira a primeira foto com o Hubble, ele tinha 100 horas para tirar a foto que ele quisesse. Ele decide tirar essa foto, que é conhecida hoje como Hubble Deep Field, a mais espetacular da história da ciência. Ele aponta o telescópio para um ponto escuro do universo. Aí os amigos dele falam assim, olha, qual era o nome dele? Robert Williams, Bob, você vai perder seu tempo. Porque essa foto vem luz do começo do universo, da Idade das Trevas, da Era das Trevas, Dark Ages. E não vai ter nada na foto, vai ter lá uma estrelinha, uma galaxiazinha qualquer. Ele fala, vou pagar para ver. Da onde surge isso? Que loucura é essa? Você tirar uma foto, você tem 100 horas no telescópio mais caro do mundo. Fica imaginando quanto custariam essas 100 horas. E ele arrisca tirar uma foto que não vem nada, um negro, não, uma foto preta qualquer, sem nenhuma informação. Ele tira a foto, vem a foto prontinha, o universo todo estruturado. Aí vira as manchetes no mundo. Pânico, desespero. Foi-se o Big Bang. Olha, se foi-se o Big Bang, foi toda a evolução. Se o universo é jovem, não teve tempo para evoluir o cosmos, não teve tempo para evoluir a química e a bioquímica. Aliás, me parece que o universo está num processo não de evolução, mas de... Involução. Fala um pouquinho sobre isso. Deus, quando termina a sua obra, diz o quê, pastor? Muito bom. Muito bom. Depois do muito bom de Deus, tem como melhorar? Vamos combinar. Dá para fazer upgrade? Dá para fazer upgrade. Tem crente que é microevolucionista, pastor. Como é que é isso? Fica achando que processos naturais não guiados podiam melhorar a obra de Deus. Tem como? Um pouquinho, mas melhorou. Não tem, pastor. Não tem. Depois que terminou, é só ladeira abaixo. A gente está evoluindo. E a ciência prova isso. Prova? A gente está acumulando 50 a 100 mutações deletérias por geração. Todo filho é 1 a 2% pior que seu pai. Em capacidade motora, intelectual. Os grandes gênios da humanidade estão vivendo entre nós? Absolutamente não, estão no passado. Os grandes filósofos, os filósofos gregos, até hoje a gente ensina filosofia grega nas nossas universidades. É verdade. Os grandes construtores, as pirâmides do Egito, até hoje a gente está descobrindo como é que eles fizeram aquilo. É uma coisa incrível. O relógio de Antiquítera, encontraram, acho que 200, 300 anos antes de Cristo, pelos gregos, previa eclipse. Tinha tanta engrenagem lá que a gente ficou 25 anos tentando descobrir como é que fizeram aquilo. Agora, a gente está evoluindo, assim, né? Ladeira abaixo. Ladeira abaixo. Tá igual Ponte Preta. Não, a Ponte Preta evoluiu, pastor. Ganhou aí, ganhou o campeonato. Eu acho melhor vocês torcer pro Flamengo, viu? O Flamengo está em decolando. Ela tá encostadinha. Ela está encostadinha ali. Então, nós temos realmente várias e várias evidências de que tudo está evoluindo e nada melhorando. A microevolução, toda vez que você se diversifica, você saca do pool genético. Alguém já tirou algum dinheiro no banco alguma vez e o saldo ficou igual? Ou aumentou? Não, toda vez que a gente saca... vai ficar... É a mesma coisa na vida. Você se diversificou, você gastou. Entendi. E quanto mais você se diversifica, você está gastando, não tem microevolução, é microinvolução. E até chegar ao ponto da extinção. Porque chega no limite que você não consegue mais diversificar, será extinto. Veja bem, você hoje compartilhou com a gente tantas coisas importantíssimas, tantas informações preciosas, mas eu estou vendo que você tem 3 livros sobre a mesa e você compartilha isso com detalhes, e quem está nos assistindo pode ler esses livros e poder ter esses argumentos escritos com clareza, com eloquência. Fala um pouquinho dessas 3 obras, por favor. Essa foi a primeira, pastor. O Fomos Planejados, acho que porque ela ali, né? Acho que fica melhor. A maior descoberta científica de todos os tempos, eu escrevi há alguns anos e a gente publicou primeiro com a editora Mackenzie, depois foi para Coval e agora estamos em parceria com o Maluco Beleza lá, né? O Arival. O nosso amigo. O Ezion.
E... Uma forte concorrente com a Amazon, não é isso? Sim, com certeza. E é um best-seller, o selo best-seller aqui. Tem mais de... Agora deve ter dado umas 50 mil cópias vendidas. Maravilha. Outro dia ele estava em número 2 em Química na Amazon. Que maravilha. Só perdemos por uma tabela periódica, Olha, reverendo Mendeleev. Que legal, que legal. E é um compêndio do design inteligente, muito legal. Esse aqui é o Antevidência. Esse é mais recente, foi lançado agora, né? Isso, também em parceria com a Xeon. É o quarto pilar da teoria do design inteligente, a capacidade de prever problemas futuros, de antemão providenciar a solução. O nariz que não é virado para cima, que é virado para baixo. E esse é o quarto pilar da teoria do design inteligente. Ele tem endosso de 3 ganhadores de prêmios Nobel. Olha, então, que legal. Tem o selinho do Nobel aqui. Quando ele foi lançado nos Estados Unidos, ele saiu primeiro em inglês, Foresight. Ele ficou entre os 1000 mais vendidos da Amazon nos Estados Unidos. São 67 milhões de itens títulos que a Amazon nos Estados Unidos vende. Ele ficou entre os 1000 mais vendidos. Glória a Deus. Naquele dia, pastor, eu fui ver se o Paulo Coelho estava na lista. Ele não estava. Não estava na lista, e você estava lá, glória a Deus. Ganhei do Paulo Coelho. Ele agora, semana passada, esteve em número 1 aqui no Brasil em bioquímica. Que legal. Aí eu fui olhar quem estava em segundo. Quem estava em segundo? Charles Darwin com a origem das espécies. Ganhamos do Charles Darwin, pastor. E esse aqui é o duelo científico do século. São caricaturas. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras, não é? Que legal. O coral de Darwin aqui, tá vendo? No coral você pode cantar a música que você quiser, desde que seja em louvor a Darwin. E foi preparado mais para os nossos jovens, adolescentes, preparando para esse embate nas universidades. Olha, eu quero registrar aqui a minha gratidão profunda. Nós estamos aqui nos estúdios de Luz para o Caminho, LPC, e o Marcos está abrindo o nosso podcast, HDL Podcast. Estamos aqui com uma equipe grande da LPC, acompanhando a gente, e eu quero fazer esse registro de gratidão a Deus pela nossa equipe LPC e pela sua presença aqui conosco. A sua presença nos honra muito. Temos a alegria de ter você lá na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Eu já ouvi você algumas vezes lá e me enriquece muito o seu conhecimento e a sua fidelidade não só à ciência, mas entendendo que a ciência e a Bíblia caminham juntas. E eu gostaria agora de dar a oportunidade a você de dar suas palavras finais, aquilo que você acha que é relevante reafirmar aqui, pontuar aqui para nós. Pastor, reverendo, amigo Hernandes Dias Lopes, o privilégio e honra são todos meus, né? Privilégio imenso de estar aqui inaugurando o HDL, o segundo melhor do Brasil, né, pastor? Porque só perde para o Arival Cast. Mas não posso concorrer com ele. Nem eu posso nem falar, devo. Senão aquele maluco beleza me expulsa. Outro dia eu fui falar um negócio que não tem estrela verde porque o Palmeiras não tem mundial. Ele falou assim, Marcos, última vez que você fala aqui na minha igreja. Mas um privilégio imenso, uma honra imensa. Espero que Deus use esse seu podcast, reverendo, como Deus o tem usado. Amém. Amém. Como uma referência no Brasil. Obrigado. A voz que proclama a verdade. Amém. E todo lugar que a gente vai, fala, você é da igreja do Arival? Eu falo assim, mas você é da igreja do Hernandes Dias Lopes? Eu falo, sim, olha que privilégio. Obrigado. Acho que Deus tem te dado esse dom, né, reverendo, de falar com toda essa propriedade que você fala. E eu assisti vários dos seus cultos e eu fico tentando... qual é o segredo da oratória desse homem, né? Ai, meu Deus. E eu fico copiando algumas coisas, viu, reverendo? Obrigado. E coisas, assim, a gente vê que é por Deus, né? Que Amém. Deus nos capacita. Somos pó, mas Deus nos capacita. E que Deus use esse podcast para propagar ainda mais a verdade. Amém. E Amém. que a gente possa chegar na glória, né? E olhar para trás e falar, puxa vida, Deus nos usou nesse ministério. Amém.
Então, que Deus o use ainda mais aqui nesse podcast, que é uma ferramenta sensacional, descontraída de transmitirmos a verdade. E a verdade está na palavra de Deus, reverendo. Ela é literal, ela é toda fato, ela é consistente, coerente. Ela é totalmente compatível, ela bate 100% com a boa ciência. Então, que a gente possa também remover esses compromissos que fizemos com ciência de homens, voltarmos à palavra de Deus, entendemos que ela é necessária, suficiente, que ela é clara, que ela é autoridade final, que ela é inerrante, a palavra de Deus, e que essa boa ciência, a ciência do design inteligente, seja cada vez mais utilizada para corroborar essa grande verdade, que boa ciência se encontra na palavra de Deus. Amém. E às vezes a gente encontra evidências que corroboram ainda mais essa nossa percepção. Então, jovens de todos do Brasil, olha, encha o peito, não é? Levante a voz. Glória a Deus. Seja o primeiro a levantar na sala de aula quando o professor fizer aquele bullying do naturalismo filosófico. Fala assim, eu, professor, não creio em Deus, eu tenho certeza absoluta. Por quê? Porque eu assisti o Hernandes Dias Lopes, porque eu aprendi teologia com ele, aprendi ciência com o professor Marcos Eberle. Pronto! E aí, professor, vai encarar? Vai encarar? Então, Deus tem dado, não é, ferramentas para os jovens combaterem as heresias desse mundo e que você use esse escudo, não é? Escudo da palavra e a espada da ciência, que está do nosso lado. Muito obrigado, muito obrigado. Você é uma bênção na nossa vida, Marcos, e que Deus continue te usando nesta área tão importante da docência, como um cientista, como um professor, como um mestre, como um doutor, um pós-doutor nesta área da química, e que o conhecimento que Deus tem lhe dado e que você tem buscado e você tem escrito e transmitido com tanta excelência seja uma ferramenta muito poderosa nas mãos de Deus para trazer luz nessa geração de trevas. Nossa gratidão a você, e esse é o primeiro de uma série que virá. E nós somos muito gratos a Deus pela oportunidade de estar aqui com o Dr. Marcos, tratando de assuntos tão relevantes que tem tudo a ver com a sua, com a minha, com a nossa vida. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.